Aficionado por resolver enigmas, um engenheiro de 35 anos que chegou à clínica psiquiátrica de Davidaville precisou quebrar a cabeça para resolver uma questão que estava tirando ele mesmo do sério. Veio um palpite de que os padrões de sono do paciente acompanhavam o movimento dos oceanos, estes sabidamente impulsionados pela atração gravitacional da Lua, mas isso logo lhe pareceu uma loucura. Mesmo que os ciclos de humor do paciente estivessem em sincronia com a Lua, Avery não tinha nenhum mecanismo para explicá-los, nem qualquer ideia sobre o que fazer a respeito. O que me impressionou nesses ciclos foi que eles pareciam surpreendentemente precisos, de uma forma que você não esperaria necessariamente de um processo biológico, diz Vir, professor emérito de psiquiatria do Instituto Nacional de Saúde Mental em Bethesda, nos Estados Unidos. Isso me levou a questionar se havia algum tipo de influência externa orientando esses ciclos. Considerando a antiga crença de que a Lua afeta o comportamento humano, a coisa óbvia a considerar era se havia alguma influência lunar, avaliou o professor. Durante séculos, as pessoas acreditaram que a Lua afeta o comportamento humano. A palavra lunação deriva do latim lunaticus, que significa algo como uma alucinação. Acredita-se também que mulheres grávidas têm mais chances de dar à luz na lua cheia, mas as evidências científicas para comprovar isso ainda são inconsistentes. Da mesma forma, ainda carecem de maior consistência indícios de que o ciclo lunar influencia a violência entre pacientes psiquiátricos ou presos reclusos. Um dos principais problemas, diz Władysław Winiawski, pesquisador do sono da Universidade Oxford, na Inglaterra, é que nenhuma das pesquisas monitorou o sono de um paciente durante um mês lunar inteiro, ou por muitos meses. A única maneira de alcançar isso é com uma abordagem sistemática, gravando o mesmo indivíduo ao longo do tempo e continuamente em diferentes fases, explica. Ao fazer isso, Vir descobriu que seus pacientes se enquadravam em duas categorias. Na primeira, o humor parecia seguir um ciclo de 14,8 dias, no segundo, o ciclo era de 13,7 dias, embora algumas vezes essas fases se alternassem. A primeira e mais óbvia é sobre o luar, com uma lua cheia chegando a cada 29,5 dias e uma lua nova aparecendo 14,8 dias depois disso. Depois, há a atração gravitacional da Lua, motor do movimento das marés que sobem e descem a cada 12,4 horas. A altura dessas marés também segue aproximadamente ciclos de 2 semanas, de 14,8 dias, é impulsionado pela atração combinada da Lua e do Sol, que formam uma linha e configuram a chamada maré viva ou de cabeça. No outro, de 13,7 dias, a Lua fica em posição perpendicular em relação ao equador da Terra, o que faz a atração exercida ser menor e, por isso, essa etapa é conhecida como maré morta. O humor dos pacientes de Vir parecia estar em sincronia com estes ciclos de aproximadamente 2 semanas. Não é que eles necessariamente mudassem da depressão para um comportamento de mania a cada 13,7 ou 14,8 dias, mas que estas alterações tendiam a ocorrer em certas fases. Depois de ler este trabalho, Avery ligou para Vir e ambos se debruçaram novamente sobre as anotações do engenheiro de 35 anos, descobrindo que este, também, tinha um padrão de 14,8 dias em seus ciclos de humor. Outra evidência para a influência da Lua no humor desses pacientes vem da descoberta de que, a cada 206 dias, esses ritmos regulares parecem ser interrompidos por outro ciclo lunar, aquele responsável pela superlua, quando a órbita elíptica, ou oval, da Lua chega particularmente mais perto da Terra. Anne Vir-Justice, cronobiólogo do Hospital Psiquiátrico da Universidade de Basel, na Suíça, descreve as associações entre humor e ciclos lunares de Vir como críveis, mas complexas. A importância do sono é particularmente relevante para pessoas bipolares, cujos episódios de alteração do humor são frequentemente precipitados pela interrupção do sono ou dos ritmos circadianos, ciclo fisiológico de aproximadamente 24 horas que ocorre na maioria dos organismos vivos. Considerando a ideia de que a Lua poderia de alguma forma afetar o sono dos pacientes, Vir descobriu que à medida que os dias passam, a hora do despertar fica a cada vez um pouquinho mais tarde,
enquanto o tempo de sono permanece o mesmo. Isso significa que a duração do descanso aumenta progressivamente, até ser abruptamente encurtada. Este ponto de virada é frequentemente relacionado ao início da mania. No mundo moderno, há muita poluição e passamos tanto tempo dentro de casa e expostos à luz artificial que os sinais de mudança da iluminação da lua foram obscurecidos, argumenta. Em vez disso, o psiquiatra suspeita que um outro aspecto da influência lunar esteja perturbando o sono de seus pacientes, com consequências implacáveis para o humor, a atração gravitacional exercida pela Lua. Os oceanos são condutores elétricos porque são compostos de água salgada, e conforme eles fluem com as marés, há um campo magnético associado a ele, explica Robert Vickers, especialista em clima espacial da University College London, na Inglaterra. Quando erupções solares atingem o campo magnético da Terra, isso induz correntes elétricas invisíveis fortes o suficiente para derrubar redes de abastecimento inteiras. O problema não é que não seja possível que essas coisas aconteçam, é que a pesquisa é muito limitada, por isso, é muito difícil dizer algo definitivo, explica Vickers. Por um lado, diferente de certos pássaros, peixes e insetos, os humanos não são considerados portadores de um senso magnético. Mas por outro, um estudo publicado no início deste ano desafiou essa afirmação. Descobriu-se que pessoas expostas a mudanças no campo magnético equivalentes àquelas que experimentamos à medida que nos movemos no nosso entorno tiveram fortes reduções na atividade das ondas alfa cerebrais. As ondas alfa são produzidas quando estamos acordados, mas não realizando qualquer tarefa específica. O alcance dessas manifestações detectadas ainda não está claro, podem ser um subproduto irrelevante da evolução ou, em um quadro mais complexo, o campo magnético pode estar alterando sutilmente nossa química cerebral de maneiras que desconhecemos. A teoria magnética é atraente para ver porque, ao longo da última década, vários estudos sugeriram que, em certos organismos, como moscas da fruta, uma proteína chamada criptocromo pode também funcionar como um sensor magnético. O criptocromo é um componente-chave para o controle dos ritmos circadianos de 24 horas em nossas células e tecidos, incluindo o cérebro. Quando o criptocromo se liga a uma molécula que absorve luz, chamada flavina, isso não só sinaliza para o organismo que é dia, mas desencadeia uma reação que faz com que o complexo molecular se torne magneticamente sensível. Bambus Kyriakou, um geneticista comportamental da Universidade de Leicester, na Inglaterra, e sua equipe já mostraram que a exposição a campos eletromagnéticos de baixa frequência pode redefinir o tempo dos ciclos circadianos das moscas das frutas, levando a alterações na duração do sono. Se isso fosse verdade também para os humanos, poderia ser uma explicação para as mudanças bruscas de humor observadas nos pacientes bipolares de Viriaveri. No entanto, embora o criptocromo seja também um componente essencial do relógio circadiano humano, ele funciona de maneira ligeiramente diferente da versão que opera nas moscas das frutas. Parece que o criptocromo de humanos e outros mamíferos já não se liga à flavina. Sem a flavina, não sabemos como a química magneticamente sensível seria desencadeada, diz Alex Jones, físico do National Physical Laboratory em Teddington, na Inglaterra. Outra possibilidade é que os pacientes de Viriaveri estejam respondendo à atração gravitacional da Lua da mesma forma que as marés. Afinal, nós humanos somos constituídos em 75% de água. Os seres humanos são feitos de água, mas a força, exercida sobre este componente líquido, é tão fraca que seria difícil ver como isso seria afetado do ponto de vista físico, diz Kyriakou. Ainda que estes mecanismos nos escapem por enquanto, nenhum dos cientistas contatados para este artigo contesta as descobertas básicas de ver que seus pacientes bipolares são rítmicos e que esses ritmos parecem correlacionar-se com certos ciclos da Lua.